Olá! Sabe, às vezes a gente se pergunta de onde vêm as grandes jornadas, né? E a resposta muitas vezes não está num plano super detalhado, mas num chamado que vem de dentro. É bem isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar nas conclusões de uma obra que nasceu exatamente assim, sabe? Seguindo a trilha da alma. Bora descobrir juntos o que essa busca tem para nos revelar? O autor já começa com essa confissão, que nos coloca num espaço bem pessoal. Isso já diz muito, né? Não estamos falando de uma tese acadêmica, mas de uma busca que nasceu de uma necessidade, de uma vocação mesmo. É um lembrete de que as viagens mais profundas começam com aquele sussurro que só a gente consegue ouvir. E essa origem que nos leva à primeira parte da nossa análise, o tal do chamado interior. Vamos entender como essa jornada não começou na teoria, mas sim na prática, na experiência vivida, sentida no dia a dia. Então, este slide nos dá o contexto. A jornada começou lá atrás, com estudos em apometria, que é uma prática terapêutica espiritual bem interessante, que busca o equilíbrio do ser em vários níveis. E isso foi se aprofundando nas sessões da Casa Fraterna Irmãos de Luz. O autor até descreve esses encontros como uma partitura viva, um lugar onde ciência, espiritualidade e consciência se misturavam em tempo real, sabe? Criando algo totalmente novo e transformador. E o que eu acho mais legal nessa perspectiva é a humildade. O autor não se coloca como um mestre que sabe de tudo. Pelo contrário, ele se vê como um aprendiz, uma testemunha, alguém que viu o extraordinário acontecer no meio do comum e que está simplesmente compartilhando suas anotações. A partir dessa observação, a jornada foi evoluindo. O próximo passo foi começar a construir pontes invisíveis, um esforço para conectar mundos de conhecimento que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. E que síntese, hein? Olha só a variedade de disciplinas. A gente está falando de tudo um pouco. Desde tradições espirituais, como o espiritismo, passando por ferramentas terapêuticas super modernas como PNL e hipnose, e indo até campos que estão surgindo agora, como a ciência do plasma. A ideia aqui não era virar um expert em cada uma dessas áreas, não. O lance era construir uma ponte, sabe? Uma conexão entre o que é racional e o que é mistério, entre o que a gente vê e o que a gente não vê. Cada uma delas foi tipo uma pecinha fundamental nesse quebra-cabeça enorme que é a consciência. E o resultado dessa mistura toda foi transformador. As centenas de atendimentos foram muito além da terapia convencional. Se tornaram, como diz o autor, verdadeiras lições de alma, revelando uma profundidade que ninguém esperava sobre a nossa condição humana e essa jornada para dentro de nós mesmos. Essa combinação de conhecimentos e experiências começou a mostrar uma coisa fundamental, uma espécie de estrutura invisível que sustenta a nossa consciência, uma verdadeira arquitetura da alma. E o autor não foge da raia. Ele coloca as perguntas difíceis bem no centro da discussão. Isso que ele observou era real? Era imaginação? Sugestão? Essa honestidade intelectual é o que dá credibilidade para a jornada que ele está compartilhando com a gente. A resposta que ele encontra é bem sutil e profunda. Em vez de ficar tentando escolher uma explicação só, a obra se inspira em Jung para dizer que talvez a alma fale por meio de símbolos. As experiências não seriam nem ficção nem realidade pura e simples, seriam espelhos. Elas refletem verdades que a nossa mente racional ainda não consegue colocar em palavras. E isso nos leva a um ponto central. A ideia de um campo de consciência, uma arquitetura invisível que organiza e informa a vida. Pode parecer uma coisa meio esotérica, mas essa ideia encontra eco até na física moderna, que nos diz que a matéria, no fundo, é energia condensada. A consciência, então, poderia ser esse campo organizador por trás de tudo. E o mais fascinante é que essa ideia não é exatamente nova. Vários pensadores, de áreas de épocas diferentes, parecem ter chegado perto da mesma coisa. O biólogo Harold Burr chamou de campo L, Rupert Sheldrake de campo mórfico. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, falou em fluido cósmico. E Helena Blavatsky, a teósofa, chamou de akasha. São nomes diferentes para uma mesma intuição. Existe um campo invisível que conecta tudo e todos. A partir dessa ideia de um campo unificado, surgiram duas ideias bem poderosas. A primeira, os fractais da alma. A noção de que não somos uma única pessoa vivendo uma vida linear. Somos seres multidimensionais, como um fractal que se repete em várias escalas, aprendendo lições ao mesmo tempo. E a segunda, o inverso da consciência. A ideia de que nossas dores, nossas sombras, não são defeitos, elas são guias. São como o negativo de uma foto, mostrando exatamente onde a luz precisa entrar para a gente se sentir completo.
Com todos esses conceitos em mente, a jornada nos leva para uma revelação final, algo que vai muito além de qualquer técnica ou teoria. E aqui fica muito claro, todo o aparato, todas as ferramentas como hipnose, constelações, apometria, elas não são o objetivo final. São só instrumentos, são meios para um fim muito, mas muito maior. E aqui está a grande conclusão de toda a jornada. Depois de explorar ciência, espiritualidade, a psique, a resposta mais simples e ao mesmo tempo a mais profunda se revela. A verdadeira força que cura, que integra e que transforma é o amor. E o campo onde essa força atua não é um consultório ou um templo. O verdadeiro laboratório é o coração humano. Por isso, o final do livro não é um ponto final. É justamente o contrário. É o começo de uma nova fase, onde a missão é passada para frente. A missão agora se torna de todo mundo. Ela vive em cada pessoa que lê e desperta para algo novo, em cada profissional que trabalha com ética, e em cada alma que cria coragem para olhar para dentro de si. E no fim das contas, a missão continua nesse esforço de juntar ciência e fé, não como coisas opostas, mas como duas lentes para a gente enxergar a mesma verdade. E essa é a metáfora final e talvez a mais poderosa. Esta obra não foi escrita para dar um monte de respostas prontas. Ela foi pensada para ser um portal, uma passagem que convida a gente a entrar num novo nível de consciência sobre nós mesmos e sobre o universo. E assim, a nossa análise termina com uma pergunta que fica ecoando, né? Depois de percorrer toda essa jornada, depois de dar uma espiada por esse portal. Que missão começa agora? A resposta para isso, claro, essa é uma jornada inteiramente nova, só esperando para ser descoberta.